Em Atos, no capítulo 9, a palavra de Deus diz assim, muito conhecida essa palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E você diz: glória a Deus, amém. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quando a gente lê essa passagem impactante, uma palavra tão poderosa do agir de Deus na vida de um homem, o próprio Senhor Jesus tendo um encontro. Em Gênesis, foi bem pregado na quarta, que Deus descia toda tarde para falar com o homem. E vinha porque Ele quer que cada um de nós nunca perca isso, que é a essência daquele verdadeiro que está em Cristo, o desejo de sempre falar com Deus, de conversar com Ele, não importa onde, sempre falando com Jesus, colocando tudo o que nós necessitamos diante dEle, do altar dEle, não de homens, mas de Deus. E o Senhor tinha esse prazer de descer para falar com a sua criação. Agora, o próprio Jesus vem, e uma luz que brilha mais que o sol do meio-dia, ô luz poderosa. Como é poderoso esse nosso Deus, irmão. É maravilhoso Ele. E teve um encontro com esse homem, e falou com ele. E quando nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus, nós vamos ver que desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor tem um projeto preparado. E esse desejo de Deus é um plano de salvação desde Gênesis. Então ele viu que por um homem veio o pecado, mas por um homem veio a salvação a toda a humanidade. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi aberto uma porta. Uma porta está aberta. E é por esta porta que nós temos que entrar
é por ela, e esta porta se chama Jesus Cristo. Sem Ele não há salvação, não existe salvação. Então nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele veio, e quando ele veio mostrar um novo, vivo caminho, um caminho maravilhoso, não da religiosidade, não da hipocrisia deles, dos homens, porque havia um silêncio muito grande, o silêncio de Deus. Então, 400 anos depois, a voz clama no deserto, já começa, preparando o caminho. Então Jesus vem e começa a pregoar a palavra de salvação, o evangelho da vida, o evangelho que dá a salvação, que sem ele não há salvação em Cristo, não existe salvação sem Jesus. Então, quando a gente olha esse cenário de pregações feita por Jesus, a palavra viva, a gente vai ver que depois de Cristo, o mestre, o homem, o professor que veio ensinar, não vemos na palavra, na Bíblia, alguém como o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele foi este professor muito eloquente, ele foi muito persuasivo, ele foi um homem que o Senhor levantou para pregoar a palavra de salvação aos gentios. Na Bíblia nós não vamos ver outro, não vamos. Porque muitas das doutrinas que ele expôs são consideradas hoje os maiores marcos da fé cristã, através da palavra que o Senhor, através deste homem, deu à humanidade, usando poderosamente a vida de um perseguidor. Meu amado, coloque-se na posição, porque o Senhor quer te usar de maneira poderosa. Se nós entendermos que o Senhor é que nos usa, você tem que ser aquele que é instrumento na mão dele, para ele te usar de maneira eloquente, poderosa, para a honra e glória do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque ele usa quem ele quer. Então ele pega este homem, nascido judeu em Tarso, ele era cidadão romano, fazedor de tenda, e também ele era um fariseu que era responsável pela perseguição dos cristãos, antes da sua conversão na estrada para Damasco, como nós lemos. Ele se tornou, depois daquele encontro, um fiel seguidor de Jesus. O que nós temos que ser, irmãos, é fiel à palavra de Deus, fiel ao Senhor, que Ele venceu tudo e todas as coisas, Ele venceu, porque Ele é vencedor. Jesus é vencedor, Ele venceu, aleluia. Ele foi um missionário, alguém que vai a missões, dedicado, totalmente dedicado à palavra do Senhor, para pregoar a palavra do evangelho da salvação. Ele era um líder respeitado pela igreja primitiva. E a gente vai ver alguns ensinamentos, irmão, que ele deixa, que outros não deixaram, ele deixou. Porque Jesus usou de maneira tão tremenda este homem cheio do Espírito Santo,
usado por Deus, ele deixou palavras de Deus revelada tremendamente para que nós, como igreja de Cristo, venhamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos. E nesses ensinamentos, nós vamos ver que ele fala sobre justificação pela fé. Paulo estava dando com homens muito difíceis. Homens que acreditavam na lei mosaica, outros acreditavam em muitas outras coisas, mas ele teve que falar para aqueles homens religiosos acerca de Jesus, apresentar Jesus, e ele passou por momentos difíceis. Um homem usado de maneira tremenda, não só ele, mas como todos os apóstolos. Mas nós vamos ver a dificuldade. Imagine hoje você falar de Jesus. Imagine hoje você apresentar hoje. Pensa que é fácil? Não, hoje as coisas estão muito difíceis, irmão. E nós temos que nos encher mais, porque nós precisamos buscar mais de Deus. Deus, irmão, quando introduziu uma nova era através da morte de seu filho sobre a antiga aliança, o povo, assim como Abraão, era justificado através da crença que eles tinham em Deus, aguardando a promessa da vinda do Messias. Aí nós vamos ver em Gênesis capítulo 15, no verso 6, eu peguei para a gente andar rápido. E creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Ninguém é justificado diante de Deus se não tiver uma fé salvífica em Cristo Jesus. Se você crê em outras coisas, você está redondamente enganando-se a si mesmo. A fé salvífica só em Jesus. Então isto foi imputado por justiça. Em Romanos 4, 22, assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ele está falando para aqueles homens, para tentar mostrar a eles que Jesus é o único, suficiente Salvador da humanidade. E que aquele que não entender isso está perdido e que precisa se voltar para Deus o quanto ainda há tempo. Quarta foi pregado aqui, domingo pela manhã aqui falou sobre 25 versículos de Filemão também, falando através de Paulo ao seu filho na fé, pedindo por Onésimo. Assim ele é uma tipologia de Cristo, porque ele diz tudo que ele deve, então ele está devendo, põe na minha conta. Foi pregado hoje. Irmão, a necessidade é esta, é de pregar o evangelho para as pessoas se converterem ainda a tempo. Irmão, essa igreja está fervilhando para isto, esse ministério. Não é para ter carro do ano, não é para ter casa, não é para conquistar as coisas que vão ficar, mas é conquistar aquele que está, perdido através da palavra, apresentando a ele, dizendo: Jesus é a única salvação da alma. É preciso pregar enquanto ainda há tempo. Então, irmão, era justiça. Agora não, os crentes são justificados ou declarados justos perante Deus através da fé. Eles apontavam para quem? Para o Messias, mas eles não acreditaram que Jesus é o Messias, porque é Jesus Cristo. Ele é o Messias e foi através da morte expiatória por nós a nossa justificação. Não
não é, irmão, é baseada na obra de Cristo, consumada através do seu sangue. Está em Romanos capítulo 5, verso 9, que diz: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Como nesse tempo, irmão, as pessoas estão na igreja e parece que não tem desejo de descer as águas, se batizar, vir dizer: olha, eu quero Jesus. Porque a gente vê aqui, as pessoas parecem que querem fazer um apelo. Irmão, o nosso ministério não faz esse apelo, vocês têm percebido? Tem percebido? Quem quer aceitar Jesus, venha, amado. É você que tem que chorar diante do Pai, dizer: Jesus, eu quero. E continuar vindo e dizer: o pastor está aí, tem outros pastores, vai lá e diz: olha, eu quero ser batizado, eu não quero ficar longe desse Deus. E pedir para descer as águas com alegria e com a convicção que sem Jesus não há salvação. Mas as pessoas ficam esperando. A palavra do Senhor é ela que tem que entrar no nosso coração e tem que fazer morada dentro de nós, dentro do coração de cada um. A palavra tem que arder. Como aqueles dois que estavam de caminhos a Emaús, voltando, saindo, sabe, do lugar de bênção, lugar de glória, o lugar de adoração, o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Lá vão eles para Emaús, triste, cabisbaixo, abatidos. Aí Jesus vem, porque Jesus é bom, é maravilhoso esse Deus, vai com eles. Ainda pergunta: por que estás cabisbaixo, triste? O que está vendo? E eles dizem: sois tu estrangeiro nesta terra? Ah, meu amado, eu sou peregrino nessa terra, irmão. Cada um aqui, irmão, é cidadão celestial. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos de Deus, de Jesus. Somos só de passagem. E diz a palavra que Jesus falava com eles. E quando senta à mesa, ele constrangiu: entra aqui, a gente quer ouvir mais, porque é isso que tem que arder dentro de nós. E quando ele senta e ele parte o pão e dá graças ao Pai, ele vai embora. E eles dizem: porventura não ardeu em nós? Esta palavra tem que arder dentro do teu coração, porque não há justificação de ninguém se não for através da fé em Cristo Jesus, o único Salvador. E ele falou sobre estas palavras, que isto foi consumado através de Cristo. Está conversando com eles, tinha judeu também, e trazido ao seu povo através da sua ressurreição. Ele apresenta isso, olha, através da ressurreição. Está em Romanos, no capítulo 4, aleluia, no verso 25, aleluia. Glória seja dada a Deus. Eu vou ler com os irmãos. Romanos, no capítulo 4 e no verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sem Jesus não há salvação. Sem Cristo não tem como haver salvação. Não é porque você é bom, que você é um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Você é uma pessoa que você é um bem-aventurado, porque isso todos nós temos que fazer, porque quem faz isso é feliz. Mas esta felicidade não traz a salvação em Cristo. A salvação em Cristo é quando você entende que você é pecador e que você precisa deste Redentor
que vive e reina, chamado Jesus. Então, irmão, ele apresenta isso. Então ele apresenta Jesus Cristo como Filho ressurreto e vivo de Deus, apresentando a eles, confrontando eles, esses homens que eram religiosos, enganando-se a si mesmo, sabiam dessas situações através do pai Abraão, sabiam dessas coisas, mas não estavam cegos. Aleluia. A partir do momento que Jesus apareceu a Paulo na sua dramática conversão, Paulo nunca mais, ele hesitou em proclamar, aleluia, não hesitou jamais, aleluia, como o mistério dos tempos e o grande Redentor da humanidade pecadora. Nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19 e 20. Ele vem tratando todo esse contexto com eles, essa tratativa sobre ressurreição, sobre a questão, é um mistério para eles. Mas esse mistério acabou porque Jesus é o primeiro, ele ressuscitou, ele está vivo, ele fala para eles, eu vi Jesus, Jesus falou comigo, e ele falou comigo, Jesus ressurreto, ele ressuscitou, aleluia. Aí ele diz, no capítulo todo, mas no 19 e 20, eu separei só esse: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Este homem, sabe, através deste homem, Deus usa de maneira tão tremenda para dar um nó na cabeça deles, para dizer a eles: olha, Jesus é o Messias, Jesus ressuscitou, ele é a primícia, e quem está nele tem a vida eterna, porque sem Jesus não há vida eterna, sem Cristo não há vida eterna, não existe a vida eterna sem Jesus. E ele apresenta dizendo: olha, ele é o Messias, o Filho de Deus, ele é o centro do Evangelho, ele é aquele que através de quem todas as coisas foram criadas, dizendo para eles, em Colossenses no capítulo 1, no verso 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E no verso 17 diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! Você não vai ver em outra. Este homem está levantado por Deus. Deus quer nesta geração levantar homens e mulheres com ousadia na palavra dele, para quando aquela pessoa que está perdida, sabe, cheio de questionamentos, da sua sabedoria humana, do seu intelecto humano, mas você não vai no intelecto humano, você vai na palavra, porque você é servo, cheio do Espírito Santo, para dizer: Jesus é o princípio, o meio, o fim, o alfa, o ômega, ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Então este homem, irmão, que o Senhor levantou, assim como nesta geração, irmão, o Senhor quer levantar homens e mulheres com ousadia. Nós vamos ver que ele é o único que apresenta a igreja como corpo de Cristo, como
o único escritor no Velho Testamento que fala da igreja como corpo. É ele. Então, irmão, nós precisamos entender que a gente tem que buscar mais e entender que nós somos inseridos neste corpo, como um membro de um corpo de Cristo, um corpo que é ajustado, um corpo que fala a mesma coisa, que pensa nas coisas que são do alto, que é unidos numa unidade que fortalece a igreja de Cristo. Aleluia, aleluia. Paulo enfatiza este fato em passagens como Efésios 1, verso 22 e 23, eu também escrevi, aleluia, que diz assim: amados, olhe bem, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha Deus, Ele é o cabeça, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então é Ele que é o nosso Deus, é Ele. Você tem que estar ligado nele, porque se você está na igreja, mas você não faz o que o Senhor assim determina e pede, você não quer fazer parte do corpo, você está fora. Como pode? Então nós temos que nos desfazer de tudo que é bagagem, tudo que é contrário, tudo que é da carne, é a coisa que vem puxando o contrário. Você tem que desfazer e dizer: não, tudo que eu faço é para o meu Senhor, que é o cabeça da igreja, que é Ele. Eu estou ligado neste corpo, eu sou apenas um membro. Não importa se você é o membro que está em evidência, não, é um membro, não importa, seja a unha, seja o que for, você faz parte. E se você faz parte, você tem que estar dentro deste contexto aonde o Senhor está dizendo para mim, para você: filho e filha minha, eu sou o teu Deus, eu sou a cabeça, tu já está no corpo, então faça a minha vontade, faça aquilo que eu quero que você faça. Fiel em todo o tempo, fiel ao Senhor, porque Jesus, Deus, é fiel, e Ele é fiel todo o tempo. Na tempestade Ele é fiel, na bonança Ele é fiel, no muito Ele é fiel, no pouco também é fiel, na saúde Ele é fiel, na doença Ele é fiel, em todo tempo Ele é fiel, e Ele nos chama para sermos fiel à sua palavra. Glória a Deus, Pai, nos ajude, Pai, a sermos igreja, corpo de Cristo, Pai. Ajuda-nos, Pai, nos ajude. Aleluia. Em Efésios 4, 16 e 17 eu também separei. Irmão, ele está tratando sobre corpo, foi o único, irmão. É maravilhoso isso. Nós somos o corpo de Cristo, irmão. Quando você não liga para o teu irmão, irmão, tem alguma coisa errada. Quando a gente não se importa com o outro, irmão, tem algo errado. Quando a gente não quer o bem de outro, irmão, tem algo errado. Porque o corpo tem que estar, todo mundo sabe, inserido bem. Se tiver doente, irmão, você vai ficar feliz com o teu pé doente, teu dedo, uma unha encravada? Não, irmão. Você arranca, vai cuidar dela, cuida. Tem que trazer, irmão, todos na unidade para a palavra.
Então, quando a gente lê aqui, em Efésios 4, 16, 17, diz: do qual todo o corpo, de qualquer jeito, irmão, de qualquer jeito, de qual todo o corpo, bem ajustado, aleluia, e ligado, irmãos, pelo auxílio de todas as juntas. Tem juntas, irmão, que às vezes você precisa entender que nós somos igreja de Cristo. Ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos necessitados da misericórdia de Deus e dizer: Jesus, me ajuda, Pai, porque eu quero chegar no céu. Me ajuda, Pai, a não entrar por esses caminhos de olhar o meu irmão e, sabe, execrar, matar, de andar com falsidade, irmão. Que a gente seja fiel, bem ajustado, ligados às juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada um sabe, irmão, o que precisa fazer. Cada parte sabe. Cada um de nós sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. Viver de qualquer jeito dentro da igreja, irmão, é problema. Para Deus, não, irmão. É para a pessoa mesma, que engana-se a si mesmo e não entende que existe um lugar. Nós cantamos aqui: Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar, Ele está à porta, e Ele está à porta, e Ele vai vir buscar a sua igreja, e você é a igreja de Cristo, cara. Homens e mulheres de Deus, vocês são a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então seja fiel à palavra e seja feliz em Cristo Jesus, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, Pai, como corpo. Aí nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ler em casa, como ele fala, irmão, cada um foi instituído isso, instituído aquilo, foi instituído para aquilo, o outro para isso. A igreja, mostrando para aqueles homens, dizendo: olha, para, aqui é a igreja e você faz parte. Não é o gentio, porque ele não é incircuncisado, não é isso, não é aquilo. Pare. Vocês agora são igreja de Cristo. Vocês foram enxertados na verdadeira oliveira. Você era uma oliveira brava, que não dava fruto, estava ali. Ele veio e disse: entra, vem para cá. Então nós estamos inseridos no corpo. Então nós somos hoje, sabe, assim como o Senhor quer que nós sejamos, um corpo bem ajustado, unidos pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus é bom, Pai. E Ele também vem lembrando a esses homens, esses que se converteram, a esses cristãos, que seus vários dons devem ser usados no desenvolvimento do corpo. Desenvolvimento do corpo. Um corpo pequeno, ele tem que crescer, sabe, crescer forte. Ele não tem de crescer, então existe todo esse contexto que ele vem falando. O corpo não é para os seus dons, não é para você se gabar que você é isso, que você é aquilo, que você é... Não é isso, é para o crescimento do corpo de Cristo. Era o crescimento que tem que ter para o desenvolvimento desse corpo, e que deve trabalhar separados, não juntos, para o bem comum, para uma causa maior. Essa causa é a salvação eterna de toda a humanidade. Não é para mim achar que eu sou isso, que eu estou bem. Não, irmão, o projeto é outro. É para algo maior. É para algo grande que vem de Deus, e nós fomos inseridos para quê? Para pregar o Evangelho, viver a palavra e ser fiel a Ele, e pregar a palavra e dizer: Jesus, eis-me aqui, Senhor, faz o que Tu queres, porque, Senhor, a palavra é Tua e não é minha. Nós somos corpo de Cristo.
Em Romanos 12, verso 4 e 5 está escrito: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Sabe? Há momento, irmão, que eu preciso de um ombro amigo. Alguém para olhar a minha fraqueza, o meu momento difícil, e zombar e rir, e ficar conversando. Não, irmão. Chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Dei a mão, levante, diga ao seu irmão: conta comigo. Corpo, um corpo que faz a diferença, um corpo que o Senhor quer que essa igreja sejamos. A igreja, irmão, não é esse templo feito por mãos humanas. Temos que ter um lugar, amém, glória a Deus. Mas a igreja é quando nós chegamos com o coração contrito, quebrantado e reconhecendo que nós precisamos de quem? De Jesus. Amando a Jesus, porque Ele me amou primeiro, Ele se entregou na cruz do Calvário, por amor de mim. Como hoje foi falado, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Então, quando vem todo mundo na mesma sintonia, no mesmo corpo, não importa onde, aonde nós estivermos, ali está a igreja do Senhor. Uma igreja onde tem homens e mulheres que adoram a Deus, que amam o Senhor, que são aqueles que verdadeiramente fiéis à palavra, que gostam de buscar, que gostam de ler, que gostam de estar juntos, que gostam de estar sempre cantando, adorando, louvando aquele que há de vir buscar a igreja. Aleluia! É tão bom quando você encontra o irmão na rua, eu abraço. A paz, Senhor. É bom, irmão. É bom, irmão. É porque a igreja, irmão, tem que entender que nós somos um corpo. Este corpo, ele diz, ele vai mostrando aqui de forma tão tremenda a eles. Então ele vem falando também que o poder e a influência do Espírito Santo na vida do cristão, coisa que eles não entendiam, que a lei não tinha como. Por mais que tentasse, não tem como. Então ele precisa de quê? Do Espírito Santo. Para quê? Para ir além do que eu e você pode. A lei não tinha como cumprir, então precisava de quê? Ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para ir mais além, para ir andar mais além, para passar por situações aonde eu e você temos que deixar de lado o orgulho, sabe? Aquele negócio que você acha que só você está certo, que só você é o dono de tudo. Não, irmão, é você pedir perdão, é você, sabe, se colocar na posição e dizer: Senhor, usa-me como tu queres. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Paulo ensinou que o Espírito Santo era mais eficaz para a vida santa do cristão do que a antiga lei judaica. Ele deixa isso. Ele está tentando explicar a eles, ele fala sobre isso. Aleluia. Ele está dizendo: olha, o poder do Espírito Santo é mais eficaz do que a lei judaica jamais tinha sido. A lei dizia o que as pessoas não deveriam fazer, mas não tinha como dar a ela forças para ela não fazer. Só o Espírito Santo pode, irmãos. Então quem não quer Deus, quem não quer Jesus, estão vivendo como querem, e estão vivendo nesta lei, quer viver a lei dele.
Então não tem forças e vive uma vida de engano, de infelicidade, de dor. Sabe, de vida, uma vida sem Deus é uma vida em trevas. Você pode ter tudo, mas se você não tiver essa concepção das coisas que são de Deus, da palavra de Deus, você está redondamente perdido, enganando-se a si mesmo. Não pense que a vida é só isso. A vida após a morte só em Cristo, porque Ele é que há de vir. A primícia da ressurreição é Jesus, e Ele há de ressuscitar aqueles que estão nele. Creia nisso, Jesus vai voltar. Não abandone Jesus por causa de coisas pequenas, por causa de situações que você está passando, irmão. Fortaleça do Senhor, não abandona Jesus. Diga: Jesus, me ajuda. Chora nos pés de Cristo. Para de vaidade, para de se achar que é forte. Vai ao chão e humilha-se e diga: Deus, me ajuda. Eu não quero te deixar, Pai. Não me deixa, Senhor. Eu quero ser parte do corpo que edifica, Pai, que ajuda, que faz crescer, Pai. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, a abraçar meu irmão, a sorrir com meu irmão. Pai, me ajuda. Fale com ele. A lei não promovia a vontade ou o poder de fazê-lo, mas o Espírito de Deus pode promover o poder e a motivação necessária que nós precisamos. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, aleluia. Romanos, no capítulo 8, no verso 9 aos 17 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, porque o justo morreu para justificar a muitos. É Ele que é o nosso grande juiz, e o justo juiz é Ele. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos mais devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, da carne, vivereis. Como, irmão? Através do Espírito Santo. Eu vou ser o que eu vou fazer. Não vai, tem que buscar mais de Deus e ser cheio do Espírito Santo, irmão, para vencer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Hoje foi falado isso, irmão. Pela manhã, uma pregação linda que o pastor Júlio trouxe. Adoção. Nós fomos adotados pelo Pai. Jesus nos chamou, irmão, e a gente pode dizer: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus por adoção. Então nós somos filhos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados em Deus. O corpo glorificado, irmãos. Esse Deus é maravilhoso.
Você disse sim para Jesus. Qual é a luta que tu tem passado? Eu quero te dizer, dobra teu joelho, chora sozinho, chora num canto, vai para um quarto e chora, põe para fora tudo, coloque tudo para fora. A palavra de Deus nos ensina, irmão, que Jesus chama Maria, ela vira e diz Rabi, e chora amargamente. Pedro também chorou amargamente. Sabe o que é você tirar, irmão? São situações, tira tudo. O Senhor vai trocar o choro em risos, que você vai se levantar renovado e renovada, dizendo: Jesus, obrigado, porque eu sou parte do corpo de Cristo, Pai. Aqui estou para fazer o que te agrada e o que o Senhor quer que eu faça, Pai. Aleluia, aleluia. Jesus é maravilhoso. Aí você vai ver em Gálatas também, capítulo 5, verso 16 a 25, leia depois, fala também sobre isso. Aleluia, desse poder que o Senhor, irmãos, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos do quê? Do Espírito Santo de Deus, para suportar o quê? Tudo. Para suportar apedrejamento, como Estevão foi apedrejado, lembra? Ele foi apedrejado, irmão, e não era pedras pequenas, pedras. E ele de joelho, cheio do Espírito Santo, olha para os céus e vê o terceiro céu aberto, e Jesus em pé, à destra do Pai. E ele ora dizendo: Jesus, não impute a ele mais este pecado. E entregou. Eu creio que Jesus disse: vem, filho, fiel, vem comigo. Por quê? Cheio do Espírito Santo. A gente, por causa de uma palavra, quer atacar o outro. Por causa de um olhar, quer atacar. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você sabe que o melhor está por vir, e o melhor se chama Jesus, que há de vir sobre as nuvens. E eu quero ver, Pai, eu quero. Se você quer, irmãos, se você está vendo que precisa, larga tudo que você sabe que não está bom, pega as bagagens que não entram, a porta, ela está lá, é uma só, está ali. Não tem como entrar com bagagem, a bagagem tem que ficar lá fora. Deixa tudo, arranca tudo, põe tudo fora e diz: eu não quero isso, Pai, na minha vida. Eu quero ser do Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a te servir verdadeiramente e ser o teu servo, Pai. Sozinho não dá, busca mais. Aí o Senhor te reveste, e com o Espírito Santo você vai conseguir, porque sozinho não pode conseguir. Com Ele vamos saltar muralhas, aleluia. E Paulo apresenta a segunda vinda de Cristo e a consumação do reino de Deus, quando os redimidos serão recebidos, irmão, na presença de Deus. Paulo ensina que Cristo retornará à terra no final dos tempos, quando tudo Ele vai voltar, e que todos os cristãos entrarão em sua glória no futuro próximo. Aleluia, aleluia, irmãos. Eu tenho que ler isso. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 e 18. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 4, aleluia, verso 13 e 18, diz assim, aleluia: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. Não entristeça, irmão, fique firme, irmão, como os demais que não têm esperança. A nossa esperança é Jesus, e Ele está vivo. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto
pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, aleluia, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, brigai um com o outro. Portanto, irmão, apontar o dedo um para o outro. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão, Jesus vai voltar, e Ele está voltando. Jesus vai vir buscar a sua igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Você é corpo de Cristo. Aleluia! Amados, tem mais coisa, mas não vai dar mais tempo, porque o tempo é curto. Vou nem ler Apocalipse, irmão. Mas amada igreja, eu não sei que você está ficando triste, mas eu quero te dizer, aguenta mais um pouquinho, é logo ali. Para o mundo pode ser eternidade, mas é logo ali. O nosso Deus está dizendo, fica firme, você é corpo. Ah, mas eu não, você é corpo, você está aí no seu lugarzinho orando, você está fazendo algo grande para Deus, intercedendo grande. Fique firme, porque nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, para pregar a palavra e viver a palavra, e sermos fiel até o fim. Aleluia! É maravilhoso, irmão. Jesus está voltando. Eu queria cantar com o pastor Júlio, ó Pai. Esse louvor eu acho lindo. Vamos cantar ele, pastor Geral, ou pastor Júlio, por favor, vamos cantar esse louvor. Porque é isso que eu quero. Eu quero ver Jesus. E Ele sabe o meu desejo de ver. Eu quero. Se você quer ver Jesus, irmão, fica firme. Pega teu irmão assim e diz, ó irmão, estamos juntos. Você não está separado não, vem para cá. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos chamados para adorar a Deus. E eu quero um dia dizer, ó Pai, eu queria tanto ver. Esse louvor é lindo. Cantar, meu pastor, vem? Em nome de Jesus. Esse meu pastor é o Alberto. Vem aqui. Aleluia. Ai. Amém. Não é cante, pastor, que eu não sei. Vai embora. Eu vou atrás. Glória a Deus. Aleluia. Fica firme, igreja. Dá um sorriso, porque Jesus te ama. Vai para casa dizendo assim, Jesus, obrigado. Obrigado pela minha casa. Ah, a porta está caindo, não tem problema. Ah, então, o piso está quebrado, não há problema. A geladeira está meio assim, não há problema. Diga a Deus obrigado, Pai, porque o Senhor é o meu provedor, e o Senhor é o Deus de milagre, Pai, e eu te louvo, e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar com muita alegria, aleluia, glória a Deus, Pai. Ó Pai, eu quero ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Ah, coisa linda, irmão, crê nisso. Onde nem sul
E em meio às lágrimas, sorriso de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver. Contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Obrigado, Jesus. Glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu quero tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Aleluia, Deus. A honra e a glória a Deus. Aplaudam a Deus, glorifique a Deus, porque a Ele toda honra, toda glória seja dada
a Deus. Jesus está voltando e você se alegra no Senhor, porque Ele vive, Ele reina para todo o sempre. Aleluia! Senhor, meu Deus e Pai, eu te dou, meu Pai, glórias e glórias e glórias seja dada a Ti, Pai. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Obrigado pela vida, obrigado, Deus, eu não mereço nada, Deus, mas o Senhor é tão misericordioso, Pai. Obrigado, Deus, por poder ver meus irmãos e minhas irmãs aqui, Pai, louvando Deus e derramando as lágrimas, dizendo: obrigado, Jesus. Te dou graças, Senhor Deus, por esta noite, por esta palavra. Nos ensina, meu Deus, a sermos verdadeiramente fiéis à Tua palavra e discípulos verdadeiros do Senhor, Pai, para que a gente possa um dia, Pai, entrar pelas portas celestiais, dizendo: Deus, obrigado, glórias e glórias.